Sejam todos bem-vindos ao podcast Mais Terê. No episódio de hoje, eu trouxe como convidado o Vitor Cunha para a gente falar um pouco sobre o Parque Nacional, né, Montanhas de Teresópolis. É esse o nome? Falei certo o nome? Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Isso, Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Perfeito. Bom, para vocês que estão acompanhando a gente, o podcast Mais Terê é o podcast realizado pelo Observatório Social de Teresópolis. E a nossa ideia é divulgar um pouco mais, né, a cidade, promover a cidadania, a participação ativa do nosso público, né, nas questões da cidade. E nada melhor do que você conhecer o lugar onde você mora, né, para você poder contribuir mais, ter mais carinho pelas coisas, etc, né. Bem na linha do que a gente já falou aí nos últimos episódios, para vocês que acompanharam. Mas aí, no episódio de hoje, a gente vai numa pegada um pouco diferente, falar sobre um dos aspectos mais famosos da cidade, que é esse aspecto de montanhismo, né, de trilha, turismo natural. E o Vitor, ele trabalha, né, com essa área. Por que você não se apresenta, fala um pouco do seu trabalho, Vitor? Boa tarde, Pedro. Primeiramente, agradecer ao convite do Observatório Social por esse espaço da gente estar podendo falar aqui um pouco de meio ambiente, principalmente se tratando aqui de Teresópolis, né, onde a gente está bem cercado aí pela Mata Atlântica, um bioma tão ameaçado nacionalmente e também no mundo. E, bom, eu sou o Vitor, estou atualmente chefe do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. De formação, eu sou biólogo, aqui formado no Unifeso, tenho mestrado em Biodiversidade, Unidade de Conservação, pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E hoje estou nessa função, junto com o Ricardo Melo também, em administrar o parque, né, e tratar todas essas perspectivas que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Perfeito. Acho que seria legal a gente começar falando um pouco sobre o que exatamente é um parque, né? Porque muitas pessoas Sim. conhecem a parte de turismo, de camping, né? Temos aqui a Pedra da Tartaruga, que é muito famosa. Acho que quase todo mundo deve conhecer, né? Só que as pessoas às vezes não compreendem que o parque ele tem uma atividade maior do que só essa do turismo, né? Por que você não fala um pouco disso? Claro, cara, parque na verdade, eu vou começar com unidade de conservação de maneira geral, né. São, cara, são ferramentas criadas, pra gente proteger a natureza, né, em vários aspectos. E é interessante também como você confundiu o nome, né, parque nacional, parque natural. Sim. Na lei do SNUC, né, que é a lei 9985, que é a lei federal que rege, né, que protege, que cria, na verdade, e dá as diretrizes sobre as unidades de conservação no Brasil, lá a gente tem que seguir esse nome, né? Parque Natural Municipal, quando é de uma instância municipal, certo? Diferente de um parque nacional, que a gente sabe a proteção é federal, e a parque estadual, que é sobre um parque, né, que tem a administração do estado, né? E dentro, né, das várias atribuições que tem uma unidade de conservação, o parque ele é de proteção integral, ou seja, o objetivo principal nosso é proteger a biodiversidade, né, e garantir que os recursos protegidos por essa área sejam usados de maneira indireta pela sociedade. Né? E aí, principalmente, a visitação e o turismo, né, como você comentou, mas também a fiscalização, o monitoramento da biodiversidade, entender o que a gente está protegendo, né, e como a gente pode proteger de maneira muito mais efetiva, né, tratando ações de manejo, ações de modificação, às vezes de uma potencial ameaça, né, que possa atingir a biodiversidade, e também educação ambiental e principalmente pesquisa científica, né? E Uhum. pesquisa científica é um ramo, né, bem amplo aí que a gente pode tratar durante a nossa conversa aqui, que ajuda muito a gestão, tanto a gestão da unidade de conservação como um todo, também como a gestão pública, né? Entendi. E assim, o que que faz uma área se tornar um parque? Né? Como que é feita essa definição? Então, aí a gente pode então tratar, ao invés de trabalhar dentro dos parques propriamente dito, como uma unidade de conservação, né? O que faz uma área se tornar uma unidade de conservação? Eh, As características ambientais, as características naturais, principalmente, é o carro-chefe que leva à criação de uma área protegida. Né? Então, às vezes, você vai proteger um monumento, por exemplo, a Pedra da Tartaruga. Inicialmente, o Parque Municipal ele tinha a ideia de proteger a Pedra da Tartaruga, que lá em 2009 ela sofria com a retirada de granito. Ou seja, se não se tornasse uma unidade de conservação, muito provavelmente hoje não existiria o que é o desenho da Pedra da Tartaruga, né? Hoje a gente tem ali Uhum. muito bem definidos o casco e a cabeça dela aqui, né? Hoje muito provavelmente não se existiria esse desenho que a gente conhece, né? Então às vezes é um aspecto relevante ambiental, né? Que te leva a proteger uma área, né? Então às vezes você tem um tipo de, por exemplo, muito na Amazônia, um tipo de cultura associada
a uma área, então também é um aspecto relevante a criar uma área que vai proteger aquela cultura associada com o meio ambiente, associada com a área ambiental, certo? E às vezes espécies ameaçadas de extinção, nascentes, por exemplo, agora a gente vai expandir o parque, a gente pode falar também um pouco mais à frente. Nosso objetivo principal vai ser proteger nascentes, né? Garantir que as nascentes do município sejam protegidas. Então é bem isso, assim, quando a gente tem um aspecto ambiental bem legal, bem relevante para o município, às vezes para o estado, né, e também muito para o Brasil, a gente determina, através de estudos técnicos, a proteção daquela área, entende? Entendi. E aqui, no caso, no Parque Montanhas, né? Uhum. Qual que é a área que ele abrange na cidade? Porque muita gente, como eu falei, conhece a tartaruga, né? Só que eu descobri recentemente que ele é bem maior, inclusive vai ser ampliado, né? O que é mais ou menos a área que Isso. ele abrange? Então, hoje, até o presente momento, dia 15 de novembro, a gente protege 4.397 hectares. E aí, durante esse ano, né, durante o segundo semestre desse ano de 2023, a gente trabalhou num processo de consulta pública, que é também uma determinação trazida pela lei, para fazer ampliação do parque. Aí a gente pretende ampliar mais 820 hectares de floresta, né, que aí o parque vai para 5.200 e alguma coisinha hectares. Então, nós temos aí no estado do Rio um dos maiores tamanhos de unidade de conservação para a área municipal, que também é um aspecto bem relevante, né, do parque, assim. Então vai muito além da tartaruga, tem Santa Rita, ele passa pela Posse ali também, Caleme, o Cruzeiro, Andradas, e aí por aí vai. Ele pega tanto a parte do primeiro distrito do município, quanto também a parte do segundo distrito. A maior parte do parque está no segundo distrito do Entendi. município. Recentemente eu ouvi falar aí também que teve alguns incêndios, né, na área do parque. Não foi isso? Sim. Por que você não fala um pouco sobre como que aconteceu isso, como que se previne, né, esse tipo de incêndio? Acho legal Cara, falar. incêndio é um grande problema, né, Pedro? Porque o que acontece? A gente trabalha muito com sistema de notificação preventiva. O que que é isso? A nossa equipe de guarda-parques, né, eles trabalham circulando o parque rotineiramente, e aí eles levam um talãozinho com uma notificação preventiva. O que que é isso? O cidadão está ali, ele bota um fogo, queima um lixo, não é certo, né, perante a lei não é correto você queimar fogo, você tem que dar o destino adequado para ele, e a gente dá uma notificação preventiva. E aí o que que é? Não é uma multa, não tem caráter punitivo, tem um caráter de orientar, ou seja, não dizer para o cidadão que não é certo aquilo, e é um sistema eficaz de notificação, sabe? De prevenção, na verdade, de incêndios. Mas em alguns momentos a gente não controla de onde o fogo vem. Então, agora, recentemente, no dia 13, né, de novembro de 2023, a gente teve um incidente com balão, né, que também é uma super ameaça. Né, veio um balão, caiu na nossa sede, lá na Pedra Alpina, queimou mais ou menos ali 45 hectares de mata, né? Assim, a gente teve um impacto, né? Mas poderia ser muito pior se ele chegasse na floresta. Ele queimou uma grande faixa da montanha, que também é uma área assim especial principalmente em relação à flora, sabe? Algumas espécies só ocorrem ali na pedra propriamente dito, e aí queimou. E aí a gente teve uma operação também muito grande, né, envolvendo a nossa brigada de incêndio e outros parceiros, que no caso o IBAMA, o INEA, o próprio ICMBio também ajudou a gente, e vale a pena ressaltar essa parceria, essa integração entre os entes né, entre os entes públicos, né, federal, municipal, estadual, bem legal. Sim, entendi. Preciso realmente ter uma cooperação, né, muito grande para agir prontamente, né? Sim, Impedir que piore. isso. Bem Sim. legal que tenha essa eficiência, né? E que tenha também, a gente vê aí também a importância do parque, né? Desse tipo de cuidado com esse tipo de Sim. área, né? Realmente. Então, a gente agora tem investido também, por exemplo, além de manter uma ronda efetiva, em parcerias com moradores do entorno, né? Pessoas que servem também de sentinelas para a gente, que primeiro riscozinho de incêndio, uma fumacinha que sobe, às vezes não é nem nada demais, mas eles já estão avisando pra gente, já estão mandando mensagem, e a gente já dispara no nosso grupo interno aqui de funcionários, e a galera já vai de pronto lá também verificar, né, o que está acontecendo. Sim, perfeito, entendi. E como que Legal. funciona no dia a dia essa atuação no parque, cara? Porque sendo uma área tão grande, né? Quais são os tipos de profissionais que trabalham? Quais são as atividades que vocês fazem lá? Isso. Então, hoje o nosso corpo técnico está bem legal, a gente tem
entre biólogos, a gente tem a maior parte biólogo, veterinário, tem o pessoal dos guarda-parques também, que tem uma experiência muito grande em várias áreas dentro de unidades de conservação. E aí, como é que a gente funciona assim? Tem um setor, a gente divide por setores, né? Então tem a administração geral, Ricardo e eu, dentro da chefia ali, tem um setor de pesquisa e biodiversidade que trata do seguinte, aí eu já vou entrar também na parte daquela que eu comentei sobre a importância da pesquisa científica, né? Então, a gente tem esse setor de pesquisa e biodiversidade que trata do monitoramento do que a gente tem dentro da nossa área protegida, né, do que a gente protege. Então, hoje a gente já sabe que tem a espécie ameaçada de extinção, por exemplo, é o sagui da serra escuro, que é um primata endêmico aqui de Teresópolis, minhoca da terra também, isso é legal frisar, que ele ocorre aqui nas nossas matas de altitude e ele tem no Parque Municipal, também tem no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e no Parque Estadual. Né, e agora, recentemente, a gente tem conseguido dar um gás maior em pesquisas com ele, entender um pouco mais onde ocorre essa espécie. Né? E aí, além disso, a gente sabe também, eu uso as armadilhas fotográficas, né, que faz o monitoramento das onças, principalmente, então vira e mexe a gente está postando no nosso Instagram as onças que estão no parque, e além de outras espécies também super importantes. E, alinhado a isso, a pesquisa, né, cara? E a pesquisa eu vejo como fundamental para a gestão, porque eu entendo que a gente não consegue cobrir tudo, né? A gente não consegue nem tem expertise para trabalhar com tudo. Então, quando a gente traz principalmente a academia para o nosso lado, né, as universidades públicas, privadas, a gente consegue ter uma injeção maior de conhecimento e de oportunidade em ser mais efetivo na gestão, sabe? Entender um problema, desenvolver aquele problema e ver o que a gente pode resolver. Então, por exemplo, hoje a Unifeso, né, o Centro Universitário Serra dos Órgãos, é um grande parceiro nosso nesse aspecto de produção de conhecimento, né? Principalmente hoje a gente tem um trabalho legal, por exemplo, com a ciência da computação, que a gente está trabalhando aplicativos, por exemplo, tem um aplicativo do Reciclateria, não está tão ligado ao parque, mas eu acho que vale a pena essa menção, que é um aplicativo Sim. que traz tanto a pegada de educação ambiental, quanto também de uma conscientização das pessoas, sacou? Então isso é trazer a academia para trabalhar com a gente, entendeu? É um problema que a gente tinha, a gente conseguiu resolver. Então, no parque, hoje a gente estimula que pesquisadores venham conhecer o parque, que tragam seus alunos e que estudem junto com a gente, né? E que às vezes resolvam problemas que a gente não tem né, o know-how para resolver, que são vários, né? A gente trabalha às vezes ali no impulso do dia a dia e acaba que algumas, né, questõezinhas, algumas lacunas só a ciência consegue resolver, consegue ajudar a gente a resolver. Né? Então esse é uma parte, esse é um setor. Aí também a gente tem a fiscalização, hoje a gente tem um fiscal e também um apoio da Secretaria de Meio Ambiente, né? Vale frisar também que o parque, ele, embora pareça uma gestão independente, a gente está atrelado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, aqui de Teresópolis. E a nossa chefia principal é o secretário de Meio Ambiente, hoje o Flávio Castro. E aí a gente tem hoje um fiscal sediado no parque, né, e o apoio da Secretaria de Meio Ambiente quando a gente precisa atuar de maneira conjunta. Né? Então, o que a gente faz? A gente primeiro mapeia os problemas, né, o que a gente precisa atuar com fiscalização, e aí depois a gente vai trabalhando o que a gente precisa fazer, se precisa multar, se precisa né, dar só uma advertência, se uma conversa às vezes consegue, já é o suficiente para resolver, e aí, né, no desenvolver da coisa, a fiscalização é uma linha muito tênue, né, é uma situação muito, como é que eu vou dizer, sensível, né, você lida com diversos tipos de pessoas, né, com diversos tipos de problemas, e para cada problema tem a sua problemática, né, parece redundante, mas tem a sua, Não, sim, mas dá para entender. A sua perspectiva, assim. Né? Aí fiscalização, brigada de incêndio, que a gente tem hoje, então nossos guarda-parques, praticamente os funcionários como um todo compõem a brigada de incêndio, mas a gente tem 5 funcionários específicos para combater fogo, né? E aí a gente atua, como eu já comentei, com notificação preventiva, com advertências para as pessoas que, né, infringem algum tipo né, façam algum tipo de situação errada em relação a fogo, e no combate direto ao incêndio, né, que esse é o que a gente não deseja, né, é o que a gente sempre tenta evitar ao máximo, que os brigadistas atuem trabalhando no combate a incêndio, porque quando vem o fogo, devasta. Hoje a gente também tem um ambulatório lá, a gente trabalha principalmente produzindo junto com a pesquisa conhecimento com animais que eventualmente são atingidos ou afetados com algum problema no entorno do parque. Hoje a gente, por exemplo, consegue dar uma assistência
mínima, mas consegue dar uma assistência aos animais que sofrem algum impacto, né? São atacados por cães, atropelados, tem algum tipo de problema, a gente consegue dar um suporte. Não temos uma estrutura complexa, mas a gente dá essa atenção, né? E, bom, é isso. E hoje a gente tem o setor de montanhismo, a gente deu uma diluída nele entre os funcionários, então a gente toma conta de maneira geral, certo? Mantendo ali as estruturas de visitação adequadas, as trilhas com manutenção, tentando explorar novos pontos de visitação também, né? Sabendo que ali o nosso controle na portaria é na Tartaruga e na sede, mas a gente tem várias, como o nome do Parque de Montanhas de Teresópolis, né? Então a gente tem vários outros pontos dentro da unidade de conservação que servem para montanhista, principalmente, que tem trilha e montanhismo, o montanhista pratica essa trilha, né? Bom, e é isso, é assim que a gente tem a nossa estrutura, né, dentro da unidade de conservação. Já esquecendo da educação ambiental, que é super importante também. Né? Claro. A gente tem o setor de educação ambiental, mas a gente está junto com a Secretaria de Meio Ambiente nessa. Né? Então, o parque é um grande polo ali de receber principalmente escolas do município dentro do parque. Hoje a Vitória tem feito um trabalho bem legal com a educação ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente, atuando diretamente no parque. A gente tem pensado várias coisinhas assim para trazer ainda mais a sociedade para dentro do parque, né? Porque a gente também entende que quanto mais o teresopolitano, principalmente, né, o teresopolitano, se sentir pertencente ao parque, mais a tendência de ser né, da pessoa tomar conta de fato do que é o bem dela, né? Que isso é um parque municipal, né? Sim, sim, é muito importante. Até porque muitas vezes as pessoas elas gostam do parque, gostam de visitar, frequentar, né? Eu observo muito isso. Sim, Não só lá, mas em todos os lugares naturais aqui que Teresópolis oferece. Só que elas sim. acabam não zelando tanto, né? Ou então não respeitando mesmo, em questão, por exemplo, de barulho, né? De produção, às Sim. vezes, de fogo, fogueira. E eu entendo, pelo menos, né, na minha visão, assim, de leigo, que isso parte de uma ignorância no sentido de que realmente a pessoa ela não sabe os riscos, né? Ou o que de errado aquilo pode causar, né? Sim. Aí no caso a educação É ambiental muito viria nesse serviço, né? isso. A gente trabalha com um sistema lá, por exemplo, lá no parque, né? A gente trabalha com um sistema de sinalização bem intuitivo, assim, com imagens, de uma forma que seja assim, que a pessoa não precise perder um maior tempão lendo, mas que ela possa bater o olho numa placa e perceber que ela não pode levar um animal doméstico, que ela não pode produzir fogo, né, fogueira ali, se ela for acampar, né, que ela não pode bebida alcoólica, som. Eu acho que existe, por exemplo, um perfil, assim, né, dentro dos visitantes. Na verdade, um trabalho bem legal até da UERJ, feito por uma professora aqui da UERJ, Teresópolis, a professora Clara, e mostrou isso, esse perfil do visitante, né? Esse estudo foi feito no Parque Nacional. A gente tem dois públicos, né? Tem um público que vai para a natureza, de fato, ele quer ficar só ali admirando a natureza, e tem a pessoa que vai para o lazer, né? Que a pessoa que vai para o lazer, ela aí pode ser um pouco dessa perspectiva que você comentou, assim, ainda não tem uma consciência completa da natureza, do que se pode, o que não pode ali, e aí a gente, com o trabalho a gente vai modificando esse pensamento, né? E aí por isso a gente trazer também a pessoa, o teresopolitano para dentro do parque favorece muito isso, né? Ele vai entender ainda mais que o parque vai muito além de ser um lugar para ir lá fazer um piquenique e acabou, entendeu? E esse é um caminho legal também. Sim, sim. E assim, por mais que seja um pouco claro, né? Eu acho que a gente poderia falar aqui mais ou menos por que não pode fazer certas coisas, né? Se você não se importar. Sim, Tipo assim, por que claro, você não pô. poderia fazer fogueira, por exemplo? Sendo que eu já vi muita gente argumentar, por exemplo, assim: ah, mas em tal lugar pode, então por que que aqui não pode? Né? Ou Sim. então, tipo, sempre fiz, nunca deu problema. Geralmente são esses argumentos, né? Até o primeiro problema acontecer. Por exemplo, tartaruga. A tartaruga ali é um lugar muito ímpar, porque tem a cultura das pessoas já usarem a unidade lá, até muito antes de ser parque, sempre fazer fogueira e tal, mas já teve situações dos visitantes fazerem a fogueira à noite, não apagar direito, pegar fogo no topo da tartaruga, aí acaba com tudo de novo. Aí vai o guarda-parque para lá de madrugada, um transtorno. A Uhum. fogueira não é permitido exatamente por isso, né? Porque além dela estragar, né, dela danificar, na verdade, ali o ambiente onde ela está sendo feita, ela corre um risco de bater um vento, cair uma labareda numa vegetação um pouco mais seca, pronto, tá feito ali, o incêndio está formado,
né? Igual, por exemplo, a gente lá em Santa Rita, a gente tem muitas pessoas que vão com cão doméstico, por exemplo, né? E aí a pessoa chega lá, mas pô, por que que eu não posso entrar com o meu cão? Aí a gente tem que explicar toda essa complexidade, assim, né, pessoa que é uma unidade de conservação, não é um parque urbano. Aqui a gente tem espécies que são, muitas das vezes, sensíveis a algum tipo de pressão. Então, por exemplo, se o cãozinho foge, pega uma ave ali, né, e mata a ave, né, entendeu? Tem um impacto para a natureza, né? Hoje, cães domésticos, de maneira geral, são uma das maiores ameaças à biodiversidade mundial, né? Então, Caramba. assim, obviamente é complexo. Obviamente, animais que estão soltos, né, que não são, que a pessoa não tem o cuidado ali. Mas Entendi. os cães domésticos, eles têm uma distribuição mundial, né? Estão em todos os lugares, principalmente associado à presença humana, né? Então, o ser humano sempre tem um cachorrinho ali que foi junto com ele, isso já historicamente. E hoje, esses animais, eles adentram a florestas protegidas e competem, eh, tem a disseminação de doenças, né, zoonoses que passam para eles, para a gente também, né? Então, o cão doméstico ele é uma questão de manejo, por exemplo. Então, hoje, por exemplo, sobre isso, né, a gente vai, né, desenvolvendo aqui as ideias. Hoje a gente tem um estudo dentro do parque que ele quer entender exatamente qual é a sobreposição, por exemplo, de uso entre os animais da floresta, os animais silvestres e os cães domésticos, né? Então hoje a gente quer entender, por exemplo, será que a onça ela está competindo, ela está utilizando o mesmo espaço que o cão doméstico? A gente tem que responder isso com essa pesquisa. Quem está fazendo também era uma ex-funcionária Elisa, veterinária, está desenvolvendo o mestrado dela em cima disso. É legal por quê? Porque sabendo disso, a gente sabe onde tem um maior número de cães e o que, que a gente pode tentar fazer para reduzir um eventual impacto, né? Se é que ela vai identificar o impacto, Entendi. entendeu? Pô, que interessante. Interessante mesmo. Sim, Nunca tinha ouvido é. falar nessa questão, nunca tinha parado pra refletir, né, também. Sim, sim. O cão o cão é um ponto, né? Tem várias outras espécies que a gente chama de espécies exóticas invasoras que, né, trazem impactos para a biodiversidade. E, Sim. é muito difícil, gasta-se muito para controlar essas espécies, né? E o efeito não é tão rápido, né, a maioria das vezes. Perfeito. Aí você falou aí da onça, né? Como que funciona essa riqueza, assim, que tem no parque? Porque a gente ouve falar, né, vê filmagem, vê foto de um certo animal mais selvagem que foi fotografado e tudo. Só que, Uhum. assim, qual que é a chance, por exemplo, de uma pessoa encontrar com um animal desse na área do parque, né? Porque a área é bem extensa, né? Mas pode Sim, acontecer sim. ou não? Cara, é legal, assim, a tua pergunta como é que é essa riqueza? A riqueza foi o tema da minha dissertação de mestrado, foi entender exatamente a riqueza de mamíferos de médio e grande porte do Parque Montanhas, né? E aí a gente, na ocasião, a gente identificou 23 espécies de mamíferos, então hoje a gente sabe, né, o meu estudo ele acabou no início do ano passado, então do final da minha dissertação para cá, na minha dissertação foram 23 espécies de mamíferos e até então, até o momento a gente sabe que a gente protege 25 espécies, né? A gente teve um acréscimo de mais 2 dentro da lista geral do parque. Eu digo, um tempo atrás foi um grupo lá de idosos que faz parte de um projeto da Secretaria de Esporte, e aí uma moça virou para mim e pergunta, porque lá na sede tem uma escultura, cara, me fugiu a palavra, de uma estrutura de uma onça, né, uma projeção de uma onça, Uma em estátua, tamanho assim? real. Isso, como se fosse uma estátua, é. E aí a moça perguntou: "Ai, se eu encontrar com ela aqui no meio da trilha, o que que eu faço tal?" Eu falei: "Olha só, se a senhora primeiro encontrar com ela, tira uma foto e traz pra gente. Segundo, não precisa ter medo, né, ela não por exemplo, a onça parda não é um animal que vai atacar, não é um animal que vai obviamente numa situação de ambiente aberto, né. Igual, por exemplo, tem vários vídeos que circulam na internet afora do animal acuado dentro de uma sala restrita e tal. Aí é uma outra situação, né? O animal tem que se defender. Mas num espaço natural, se ele tiver uma certa distância, ele vai optar em fugir, né? Não é vantajoso para um predador gastar uma energia tão grande, né, lutando com a gente, que é uma espécie maior, né? Que é um animal muito maior, assim, que vai gastar muita energia dele. Então, super tranquilo, não teria nenhum tipo de problema, assim, né. Obviamente, de apreciar o bicho, esse seria o maior a questão maior ali de eu particularmente tiraria foto, tentaria, né, Sim, sim. além de estar na Entendi. emoção ali do momento.
Eles têm mais medo da gente, né, do que a gente deles. Sim, É tipo isso, sim. né? Tem no imaginário de que uma onça parda, ela é, né, um animal ali, né, devastador e tal, que vai vir pra cima da gente furioso e tal. Não é o que vai acontecer, né. Se ela tiver a opção de fugir, ela vai fugir, né, ela vai fugir pra se preservar mesmo, né, que ela não, né, o instinto, né, de fugir. Obviamente pra gente dá muito mais medo de você ver um animal tão imponente daquele, né, mas ela vai preferir fugir, na maior parte das vezes. Sim, entendi. E essa relação, né, a gente já falou um pouco, né, só que eu acho interessante como você consegue Uhum, conciliar, né, a visitação, o montanhismo com esse lance da vida selvagem, né. uhum. Eh, a visitação, ela acaba atrapalhando essa vida, natural, assim, de certa forma? Ou é algo que consegue ser bem conciliado? Então, vai depender de como essa visitação ela acontece. Por exemplo, se hoje a gente vem trabalhando principalmente com observação de aves. É uma modalidade dentro do ecoturismo, assim, é um ramo que vem crescendo bem de maneira bem acentuada no Brasil. E aqui em Terê, pô, a gente tem 3 unidades de conservação, tem 3 parques, né, tem Mata Atlântica, cercando todo mundo, na verdade a gente está dentro da Mata Atlântica, né, principalmente dentro da Mata Atlântica. E a gente associa, aí essa é a grande pegada, a gente associa os animais de vida livre, as aves de vida livre, com, né, a observação delas, é um turismo super sustentável, e as pessoas vêm de vários cantos do país e às vezes do mundo para observar certas espécies de aves, né. Então, quando a gente faz, por exemplo, agora no último domingo teve no último sábado, na verdade, teve o Passarinhar, né, a gente tem feito esses eventos mensais mesmo, até para aproximar também a população da cidade, né, a nossa fauna, a avifauna local aqui da região. E é isso, a gente leva as pessoas para o parque de maneira gratuita, a gente tem uma van, a gente pega as pessoas lá no centro da cidade, traz para o parque, faz um guiamento com elas e mostra as espécies para elas, né. Na maioria das vezes as pessoas, né, ficam maravilhadas ali, porque não têm um contato com as espécies, então é bem legal. E em determinadas situações, a visitação ela pode atrapalhar a observação de certas espécies. Espécies que são mais sensíveis, né, são mais, como é que eu vou dizer? Sensíveis é uma boa palavra. E às vezes até Uhum. mesmo ameaçada de extinção, ela vai preferir eh, se afastar. Quando ela tem a opção de se afastar do barulho, do público, ela vai se afastar. Entendeu? Então, por exemplo, o Sagui da Serra Escuro que eu comentei, ele não tem ocorrência numa área de visitação nossa. E aí, quando eu chamo área de visitação, por exemplo, Santa Rita e Tartaruga, Uhum. ele não tem lá. Ele só tem numa área bem mais afastada do parque. Então, lá só a gente da pesquisa, da gestão que tem acesso, né? Então, essa espécie, por exemplo, ela tem uma característica de se afastar. Em algumas situações, o turismo ele vai ser legal também, vai ser benéfico. E aí, voltando para a observação de aves. Observadores de aves que frequentam as áreas do parque, né, eles têm um aplicativo chamado Wikiaves, que é uma plataforma de ciência cidadã, ela tem abrangência nacional, e aí a ciência cidadã, ela, o que que ela é? É você, sou eu, como cidadão, né, eu vou lá no mato, eu vou numa unidade de conservação, não necessariamente aonde tem ali o centro de visitantes e tal, mas eu vou numa área de floresta, registro uma série de aves, posto na plataforma, e aí essas informações que você tirou no seu dia de lazer, ela vira ciência, né. Então a gente tem essa junção do cidadão, que não tem ali a obrigação de trazer informações para a gente, fazendo ciência, né. Então isso dá uma importância também para a observação de aves, por exemplo, né, que é um dos bons exemplos para falar sobre ciência cidadã, né. E aí a gente consegue atrelar, por exemplo, aí na sua pergunta, a visitação com um aspecto interessante que é trazer mais informação para a gente sobre, registros, né, de espécies, que às vezes pode ser que seja ameaçada de extinção, ou seja um registro único, ou uma espécie sensível que a gente precisa tomar um cuidado, né. Então a gente tenta trabalhar assim, né, e aí pode influenciar um pouco talvez, só em questão de muita gente na trilha, muita gente próxima à floresta, e aí os bichos tendem a se afugentar mesmo, né, se afastar. Alguns se afastam, outros ficam mais próximos, pode depender da espécie. Entendi. Bem legal essa questão da observação de pássaros, da participação, né, das pessoas. Eu não conhecia isso. Achei bem legal Sim. mesmo.
Algumas vezes, quando eu sou muito de fazer trilha, né? Eu adoro. Sempre que eu tenho Legal. oportunidade, eu faço alguma. E aí, eu já vi várias vezes o pessoal observando pássaros, assim, né? Geralmente Sim, camuflado, com uma sim, sim. lunetinha, um binóculo, né? Assim. E eu sempre ficava me perguntando, né? Tipo, assim, quem são essas pessoas, né? Da onde que elas vieram? Sim. Como que você chega nessa atividade, né? Eu achei legal que você falou que tem essa questão do parque levar as pessoas, né? Como que funciona isso pra alguém que tá ouvindo, por exemplo, participar, ir atrás? Isso. Então, a gente está tentando manter essa atividade do Vem Passarear todo mês. Então, só seguir a gente lá no Instagram, @pnm.montanhas de Teresópolis, e a gente sempre divulga lá a chamada para inscrição. A gente tem uma van com 15 lugares, então as pessoas que não têm condição de ir até o parque, ela pode se inscrever na van e tem um lugar garantido na van totalmente de graça. E aí o que que a gente faz? E aí vale também comentar, assim, abrindo um parêntese, a observação de aves, ela tem, além dos registros para as aves e tal, ela movimenta toda uma cadeia, posso dizer, econômica dentro de uma região, né. Então a gente leva as pessoas e quando a pessoa se inscreve, ela tem a oportunidade, às vezes, de almoçar de fazer uma alimentação numa propriedade que trabalha com turismo rural, por exemplo. Então Entendi. a gente faz essa atividade e a pessoa, se tiver um interesse, ela pode almoçar pode ter um momento da observação de advivência numa propriedade, por exemplo, do entorno do parque. Então a gente fazendo isso, a gente também está alavancando, essa atividade de turismo rural, por exemplo, né. Então uma inscrição bem fácil, pela o Google Formulário, assim que a gente abre, a pessoa pode ir lá se inscrever e garantir a vaga na van para a gente levar para o parque. E aí, obviamente, quem tiver condições de ir até a unidade de conservação, pode ir com o seu carro, a gente se encontra lá e parte para os pontos de observação. Entendi, entendi. E tem outras atividades que o parque proporciona, assim, desse tipo? Ou essa seria, tipo, a única? Então, essa, de maneira bem orquestrada, assim, essa é a principal. Mas o parque, ele fica aberto à disposição das pessoas e as áreas de visitação já têm os seus atrativos. Então, Santa Rita, por exemplo, é uma grande área para piquenique, para levar a família. A Tartaruga, ela tem uma pegada mais assim do montanhismo, então lá tem as pessoas, né, os instrutores que fazem rapel, que fazem a parte de. Agora me fugiu o nome. De escalada também, então os Uhum. instrutores eles podem fazer, a pessoa paga por o serviço, ele é privado, né, não é a gente que oferta isso, mas a unidade tem a estrutura para receber essas pessoas, então muitos visitantes eles vão lá para fazer às vezes uma descida de rapel ali na tartaruga, né, que tem um visual super Sei. legal, no camelo também, né, na trilha do camelo. Na Pedra do Camelo, lá na Tartaruga. Então o parque a gente promove algumas diretamente, mas o maquinário de visitação, o maquinário de uso público, ele já está bem consolidado. Então tem o labirinto, agora tem um lago, que ele tem uma pegada de acessibilidade, então os cadeirantes podem ir, por exemplo, até a borda do lago, ficar lá no deck, tem uma mesa de piquenique também, né. Agora a gente também inaugurou um novo ponto de observação de aves na beira do deck, na beira do lago. É bem legal também. Então a estrutura ela já tem uma característica de comportar outros tipos de visitação. A gente tem influenciado bem nessa agora da observação de aves, para ela ganhar mesmo não a projeção. Entendi. Bem legal, bem legal. É, essa questão, né, do Santa Rita, eu nunca visitei lá ainda. Eu tô de visitar. Como que faz, assim, pra Sim, cara. pessoa da cidade chegar lá sem ser de carro próprio, né? Tem algum ônibus que leva direto lá? Algo assim? Tem, eu não Sabe sei os dizer? horários. Tem, mas Sim. tem sim. Mas tem o próprio Santa Rita, ele sai da rodoviária, se não me engano, Uhum. o próprio ônibus, de Santa Rita. Tem o Arrieiro também. O Arrieiro, ele deixa alguns metros do parque, mas saindo da rodoviária também, se não me engano. Mas ele tem aquele trajeto ali da reta principal, né? Ele vai ali, passa em frente ao Regina Supermercados, pega ali ao Terepão, né? E vai embora ali subindo o Vale Paraíso, ao longo do Vale Paraíso. E esses dois deixam lá. Para quem, por exemplo, aí tem a vinda por cruzeiro, mas aí o cruzeiro ele vai deixar bem mais afastado do parque, né? Tem que, de todo caso, precisa do carro para chegar lá. Mas aí também, por exemplo, quer ir de carro, não tem mistério, pega a BR-116, faz o retorno lá na PRF,
sobe até, assim que você, né, tiver indo em direção à PRF, a gente já vai ver à esquerda uma placa do parque, né, marrom grande assim, na beira da estrada, sempre à esquerda, faz o retorno na PRF, lá em Três Córregos, e sobe em direção novamente ao Holiday ali, e entra. Agora tá tudo com asfalto, tem asfalto até a porta. Ah, que E legal. a chegada do asfalto também foi um ponto importante, porque antes, né, o carro-chefe de visitação do parque ainda é, na verdade, mas antes do asfalto, a tartaruga despontava, né? Poucas pessoas iam por mês em Santa Rita. Hoje a gente já tem mês que alguns meses já igualam a visitação entre Tartaruga e Santa Rita. Então o asfalto facilitou bastante a, né, que as pessoas conhecessem Santa Rita. E isso é legal, porque ali tem uma outra perspectiva também de ambiente, né? Se afasta um pouco do urbano, tem todo um charme, né? A mais ali na Tem área. sim, sim. Olha, essa questão do asfalto eu acho bem legal, porque realmente eu sou de Teresópolis, né? Conheço essa questão dos parques há bastante tempo. Desde que eu Sim, comecei, né, a ficar adolescente, comecei a curtir esse tipo de atividade, comecei a frequentar os parques. E uma coisa que sempre me frustrou muito foi a falta de estrutura ao redor dos parques, né, para atrair sim. as pessoas para visitação. E aí eu vejo, por exemplo, que tanto a unidade de Santa Rita, eu não sei se ela já existia antes, mas eu sei que tá bem reformada, né? Ela o parque foi criado em 2009, né, através de um decreto municipal, e aí quando ele foi criado, ele já, né, ele foi criado com o que a tartaruga é hoje, né, já ali recebendo visitação, e Santa Rita, a propriedade de Santa Rita, ela foi adquirida em 2011, após a tragédia, entendeu? Uhum, Então aí entendi. em 2011 aí passa a ter uma visitação mais estruturada em Santa Rita, entendeu? Sim, sim. Mas eu acho legal. O própria unidade da tartaruga também, acho que sofreu uma reforma recentemente, né? Pelo que eu vi. Sim, a gente deu uma reformada boa lá agora, a gente tem uma guarita, que a gente pode receber o visitante, também dá um conforto maior ao nosso funcionário, porque ele passa ali boa parte do tempo dele, né, então a gente também consegue dar essa estrutura, esse conforto maior para o guarda-parque, né, hoje a gente tem cozinha, tem um espaço ali de recepção, e a gente está trabalhando agora numa casinha que tem bem ali na entrada da trilha da tartaruga, em ali ser um espaço também, um centro de visitante. A gente está terminando de organizar algumas coisinhas, uma exposição de fotos sobre uma parte de montanhismo para deixar aquele espaço também um espaço de visitação, para que o visitante possa ter mais informação, né? Sim, bem legal. Teresópolis Sim, é a capital do montanhismo, né? A cidade que é tão isso, reconhecida, visitada por isso. Muitas vezes você está fazendo uma trilha, uma atividade, você vê pessoas até de outros países, né? Eu já vi muito, assim, pessoal falando outros direto. idiomas. É Sim, mais até, eu diria, do que na área da cidade, né? É muito difícil você encontrar alguém falando outro idioma na cidade. Mas nas trilhas é muito sim. comum. Pelo menos na minha experiência. Sim, a gente recebe uma gama legal de visitantes, assim, e um de visitantes, né, fora do país. Mas principalmente da América do Sul. A gente tem Chile, Argentina, Uruguai, a galera aqui da América do Sul também, que às vezes já, né, já tem um hábito de frequentar a unidade de conservação, às vezes nos países deles, né? A gente compartilha algumas partezinhas de bioma ainda com outros países, né? Amazônia, Mata Atlântica. E tem também a galera norte-americana, né? O pessoal norte-americano e europeus e Ásia. Ásia nem tanto, Ásia o Oriente Médio ali também, e África. Não tem tanto assim, mas europeu e norte-americano também, né, a gente recebe algum número lá na unidade, assim, mas mais a América do Sul, pela proximidade também e talvez até pela questão do idioma também. Sim, sim. E E aí, aí, enquanto isso. isso, não, e Não, agora a pode gente falar. tem também adaptado a sinalização bilíngue também, né, para facilitar a vida das pessoas que possam, né, que venham para cá e precisam de uma informação, às vezes não consegue falar o idioma, mas tem ali uma informação básica para onde ela achar uma água, onde tiver onde estão os banheiros e tal. A gente tem adaptado ao máximo essa linguagem para o parque também. Pô, bem, bem importante. Bem legal. Sim, sim, E essa questão, você falou da sinalização, né? Eu lembrei agora que eu ia perguntar sim. também. A questão de manutenção, por exemplo, das trilhas e das passagens e tudo Isso, mais, né? Porque eu já passei isso. pela experiência, por exemplo, de visitar o parque e ir até uma determinada área, e a trilha tá, por exemplo, fechada, né? Como que é feita Sim. essa avaliação, e essa manutenção para que haja segurança, né? Claro.
Isso. Então, hoje a gente tem né, a gente trabalha com duas equipes, né? Uma é responsável só pela manutenção das trilhas. Então, o que que acontece? A gente tem uma periodicidade para fazer essa manutenção. Às vezes a trilha precisa de um cuidado a mais, que é no solo, às vezes o uso intenso pode fazer com que a terra fique mais gasta, e aí precisa ter uma reposição. Hoje isso precisa fazer um manejo de uma árvore, alguma uma espécie que caia no meio do caminho. Então, de maneira periódica, né, a gente faz essa avaliação, né, principalmente considerando o bem-estar do visitante, né, para facilitar que ele possa chegar ao destino final da trilha, que às vezes pode ser um cume, pode ser um espaço de contemplação comum, assim, né, uma vista, igual, por exemplo, tem lá na Tartaruga a trilha suspensa. Né, a gente, né, considera que o caminho tem que ser bem acessível para o visitante. E aí a gente tem uma intensidade maior após eventos climáticos. Então, por exemplo, choveu muito, ventou muito, a gente já sabe que tal trilha pode ter dado algum problema, né? E aí a gente vai lá com a equipe e tal e faz a manutenção dessa estrutura, né? Igual, por exemplo, teve uma chuva forte, acho que foi no mês passado, choveu bem aqui, cara, choveu bastante. E aí a gente acabou a chuva no outro dia, a gente já estava na trilha vendo o que que precisava mexer, porque já tinha galho caído, tinha árvore caída. E às vezes a gente, por exemplo, caiu uma árvore, assim, mas ela não está apresentando risco, a gente adapta ela à trilha, como se fosse um elemento a mais dentro do passeio da pessoa. Então, se a árvore caiu, pô, a gente não precisa cortar a árvore ali, partir ela no meio. Não, deixa a árvore ali, a pessoa às vezes pode pular. Às vezes já é uma área também que, por exemplo, não vai afetar a acessibilidade, já é uma trilha que não foi projetada para ser acessível. Então a gente Entendi. pode manter esse tipo de elemento, né, dentro da trilha. Entendi, bem legal saber, né, ter essa confiança de que é bem zelado, né, e que é Sim. seguro pra pessoa poder ir, né, com segurança, porque isso também é um questionamento que às vezes eu ouço de pessoas, como por exemplo minha mãe, né, que eu vou lá fazer uma trilha e ela pergunta assim: "Ah, mas é seguro, sei lá, no mato, né?" E sim, então, por exemplo, o nosso parque é bem tranquilo em relação, assim, vamos botar segurança de maneira geral, né, a segurança de modo geral, assim, mas tem unidade de conservação que você tem, um contato muito maior com outros intempéries ali que podem cercar. Então, por exemplo, Parque Nacional da Tijuca, determinadas trilhas são ali, você pode fazer e tal, mas você tem que ter uma certa atenção para o que está né, para o que tá te circundando ali. A Parque Nacional do Tijuca é uma floresta urbana super importante para o Rio de Janeiro, né, mas ela é cercada por comunidades. E isso, às vezes, influencia a vida do visitante dentro da unidade, né. Então, a gente aqui a gente tem até presenças de comunidades dentro da unidade, dentro, assim, bem dentro, às vezes, da unidade, mas elas não afetam a segurança do visitante. A gente nunca teve, eh eh, eventos de nenhum tipo de, né, acontecimento, assim, com o visitante dentro da unidade. Aí segurança realmente é uma questão, porque influencia em vários aspectos, né, principalmente, por exemplo, a observação de aves. Um rigor para que os observadores venham para uma área de observação é a segurança, né. Então, como você comentou quando a gente estava falando sobre isso, o cara tá de binóculo, tá com a câmera às vezes, cara, que custou 10, 15 mil, imagina perder um equipamento desse, né. Então, Nossa, assim, imagino. zelar pela segurança é um elemento fundamental pra gente. Perfeito. Acho que a gente já pode ir caminhando, né, pra uma finalização. E tinha mais algumas coisas que eu queria te perguntar, bem brevemente, né, Claro. se puder falar. É, primeiramente, sobre essa questão do acampamento, da visitação, existe um horário limite do parque? Como que funciona pra pessoa, por exemplo, ir lá acampar, né? Isso, a gente estava com a área de manutenção a gente estava com a área de camping em manutenção, então a gente ficou um bom período fechado, a gente já está com ela reaberta, e hoje o que que a gente, né, pensando assim também no conforto de quem acampa. Antes, as pessoas acampavam nas costas da tartaruga, né, ali no casco dela, se a gente puder, né, representar. O que que a gente Sim. pensou então? Bom, ali estava dando problema com fogo, com fogueira, com muitos dejetos deixados na trilha, então papel higiênico, lenço umedecido, restos de alimentos. E aí a gente pensou o seguinte: vamos, tentar propor uma nova área de camping. E hoje a gente tem uma nova área de camping
na Pedra da Tartaruga, que aí o visitante que está acampando não perde nenhum, como é que eu vou dizer, em nenhum momento a vista tanto de nascer quanto do pôr do sol, né, e ele ainda tem um conforto de poder, armar a barraca dele num local plano, confortável, pô, a 50 metros do banheiro, então, não tem problema a pessoa pode ir ao banheiro, tem água, a gente está tentando botar a luz lá agora também, mas tem água, tem torneira com descarga. E aí, lá, a pessoa ela pode ficar acampada, como uma área de camping mesmo, porque ali não foi feito para o visitante, não é um caminho de visitante, entendeu? Uhum. É uma área de camping mesmo. Então a pessoa pode ir lá, pode ficar acampada, ela tem que entrar na unidade até 5 horas, né? Até às 17 horas é bom que chegue mais cedo, né? Porque 17 a gente já está ali encerrando as atividades. Então, às 4h30, 4 horas, pode chegar, preencher um termo de responsabilidade e vai para a área de camping, vai ficar lá acampado, né. A área de camping hoje ela tá você pode tanto subir a trilha da Tartaruga, e aí quando chega ali na placa onde tem um demonstrativo das pedras, das montanhas, na verdade, protegidas pelo parque, ela tá à esquerda ali, né, então bem pertinho também. Ou ela pode subir direto em direção aos banheiros e pegar, né, também a subida, pela trilha do Camelo, que ela já vai chegar na área, de camping. Bem legal. Tá, assim, muito bonita mesmo o visual lá. Então é isso, aí a pessoa, por exemplo, quer ficar acampada mais de uma noite, a gente só pede que ela vai dar entrada no primeiro termo de responsabilidade dela, que ela desça novamente e faça um novo termo por noite, né, pra garantir que a gente tenha sempre essa renovação né, de responsabilidade ali. Entendi. E essa é a única área de camping do parque, né? A da. Sim, sim. A gente tentou trabalhar até em Santa Rita, mas na primeira noite que teve camping, a gente teve um problema lá com incêndio, e aí a gente preferiu manter só na Tartaruga, porque fica mais fácil, né, de controlar, fica menos difícil da gente perder o controle, se Entendi. puder dizer. E também eu queria levantar, né, aproveitando o contexto do momento que a gente tá fazendo a gravação, que tá um Claro. calor descomunal, né? Que é Sim. uma onda de calor Nossa. histórica, ouvi falar, não sei exatamente a fonte, mas que seria o momento mais quente no último século, né, registrado. Assim, como que é essa relação da importância das áreas de conservação ambiental com essa questão climática? Existe um impacto claro, uma importância, Sim, assim, né? sim. Poderia falar um pouco Áreas disso? verdes Claro, áreas verdes são super importantes para a regulação, né, climática. E aí, quando a gente tem às vezes pequenas, vamos supor, né, a gente está falando num contexto de unidade de conservação, mas quando a gente tem pequenas áreas verdes dentro de um centro urbano, por exemplo, uma praça bem arborizada, a gente já consegue ter uma diferença climática, né, a gente pode dizer de uma escala bem pequenininha, uma diferença de clima, né, de conforto do ambiente. Então você vê que ali já tem uma diferença. Quando a gente tem, então, unidades de conservação grandes, né, maciços de floresta, e que são protegidos, a gente também funciona como um regulador dessa temperatura. Então, pessoas que às vezes moram mais próximas à floresta sentem isso de maneira mais evidente, né? Às vezes, quem mora mais afastado não tem tanto essa perspectiva. Mas, por exemplo, cidade do Rio de Janeiro. Quem mora perto da Floresta da Tijuca e dos parques ali, das outras unidades de conservação que tem no Rio, às vezes paga mais caro por isso, por morar perto da floresta, e tem também esse conforto climático, né, esse conforto ambiental, né. Mas, por exemplo, quem mora na orla ali, tem é muito mais agradável quem mora perto da orla, principalmente zona sul, do que quem mora, por exemplo, na Tijuca, no meio da Tijuca ali, falando sobre a cidade do Rio, né, ainda. Eh então, assim, as unidades de conservação hoje elas têm esse trabalho de fazer um controle mesmo desses, né, desarranjos, que está tendo agora com essa parte da alteração, do clima, né. Mas a gente perde isso também muito rápido, né, com parte de desmatamento e tal. Então, assim, a gente quanto mais áreas protegidas a gente pode, efetivar de maneira criando áreas protegidas, mais a gente tem, na verdade, essa garantia de que ali vai ser, uma área, eh, voltada a preservar, seja a parte climática, a parte da fauna, a sociedade também de um modo geral, entendeu?
Mas Perfeitamente. lá em Santa Rita estava bem quente, até perto do parque. Mas é por isso, né, cara, as coisas estão meio caóticas agora, nesses últimos tempos. Então, acho que a partir de esse ano é um marco, acho que desse início, e a partir de agora, acho que a gente já vai ter cada vez mais primavera, verão super quentes e chuvosos, e outono e inverno mais frios e mais secos, né? E, e às vezes isso pode virar também uma sopa ali, uma mistura que a gente às vezes não vai entender. Um inverno muito quente, um verão às vezes mais frio do que o comum. Eu acho que a gente tem que se Sim. preparar mesmo para essas mudanças mesmo. É além do só o aquecimento, né? A mudança, como Além você só do falou, né? aquecimento, a mudança como um todo, exatamente. Mudança climática. A mudança como um todo, exato. Sim, e aí fica aí o convite, né, ao ouvinte a se debruçar mais sobre essas questões, né? Acho que quando, por bem ou por mal, né, quando acontece esse tipo de evento, tipo agora, isso chama muita atenção pra essa questão ambiental das pessoas, né? Sim, Elas começam a sim, ver, caramba, talvez realmente seja importante eu priorizar essa relação com o meio ambiente, né? Exigir isso dos representantes e fazer sim. por onde também, cada um, né, É. individualmente. Hoje é legal a gente comentar que, o parque ele está trabalhando na expansão, né? Então, assim, hoje, às vezes já existe uma unidade de conservação, a gente pode expandir ela e pegar mais uma área protegida para garantir essa proteção. E, além disso, a Secretaria de Meio Ambiente, especificamente, vem trabalhando num programa de reflorestamento aqui no âmbito do município. Então, a gente tem mudas hoje nativas da Mata Atlântica, que a Secretaria cadastra voluntários, né, propriedades voluntárias, as propriedades querem reflorestar, e a gente doa as mudas de graça, né, para as pessoas, e elas reflorestam, elas podem recuperar áreas que antes eram um capim, ou às vezes era uma área que não tinha que os recursos ambientais ali já estavam extinguidos, né? Por exemplo, uma nascente. Quando a gente tem uma nascente, se a gente tirar as árvores em volta dela, a gente perde aquele olho d'água, né? E aí, hoje a gente está conseguindo auxiliar as pessoas nessa perspectiva de reflorestar, né, de botar ali a muda na terra e deixar que a floresta volte ao seu estado ali o mais próximo, né, do natural possível, né, recuperar mesmo uma área, né. Isso é legal também, que a gente vem trabalhando com isso. Então, além do aí é isso, a perspectiva do parque, ela é um grande braço dentro da Secretaria de Meio Ambiente, mas a própria secretaria em si tem os trabalhos que fazem, esse incentivo, né, essa perspectiva também que a gente precisa, eh proteger, e a gente precisa ter mais áreas protegidas e também recuperar essas áreas, né. Então é legal também que a gente já está trabalhando, a gente se conheceu no CONDEMA, né, no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, a gente já está trabalhando Uhum. lá também na lei de criação de RPPNs, né. O que que é RPPN? É Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ela é um tipo de unidade de conservação que ela é privada, né, ela é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa tem uma grande área de floresta e ela quer garantir a preservação daquela área para sempre, né, a RPPN ela é perpétua, né, uma vez criada ela não volta atrás. E aí a pessoa pode transformar o quintal dela numa unidade de conservação, né, e aí ela pode perante o SNUC, ela pode trabalhar várias questões, dentro da unidade de conservação que agora a pessoa é dona, né. Então, por exemplo, a gente tem aqui em Terê, nós temos 8 RPPNs, é importante destacar isso, é um município que tem bastante RPPN, então por isso a gente elaborar uma lei de criação de RPPNs, que a gente agora pode, a gente tem autonomia para criar, né? Hoje, por exemplo, se você quiser fazer uma RPPN, você ou dá entrada no órgão estadual, que é o INEA, ou pelo ICMBio, né? Mas o município tendo a lei facilita isso. E, por exemplo, a gente tem a Fazenda Suspiro, que o Antônio Nelson, um grande amigo, e tem lá a RPPN, hoje ele está montando um centro de visitantes, ou seja, ele quer que as pessoas conheçam a RPPN dele, né? As Sim. pessoas conheçam e entendam a importância da RPPN. Então, assim, é super legal quando a gente tem área protegida, principalmente privada, né? Que as pessoas reconheçam que aquela floresta dela pode ser vai muito além de só uma floresta, né? Sim, sim, é a união, né, da questão privada, né, com o interesse público, né, o melhor Isso. dos dois, né. Sim, sim, exato. E é bem legal, é bem interessante quando essa engrenagem ela encaixa bem, né? E
tem tudo assim, e o meio ambiente, cara, agradece, né? A gente, é muito difícil às vezes a gente dentro só do poder público tomar conta meio que de tudo. Por isso que hoje a filosofia do parque é muito dentro dessa ideia de que a gente precisa de parceiros privados, parceiros, outros entes da federação pública, entes federativos, né? E pessoas que moram no entorno do parque, né? E quando a gente tem essa engrenagem funcionando bem, eu acho que a gente já está começando a ver um pouco disso no que a gente espera para o parque. É interessante também comentar que Ricardo e eu assumimos a gestão do parque tem 1 ano, então a gente já conseguiu movimentar várias coisinhas ali que já está dando uma repercussão legal, e a gente espera tocar 2024 também nessa pegada aí. Principalmente, a gente comentamos sobre o Condema, mas a gente também tem o nosso conselho, né? O nosso conselho do parque, conselho consultivo, que é ali uma obrigação que a unidade de conservação deve ter, e é um espaço de voz Uhum. também para a sociedade, principalmente os moradores do entorno, né? Ter esse canal de diálogo entre nós da gestão e os problemas da sociedade, né? Os problemas, na verdade, que as pessoas do entorno do parque vivem, né? Pô, que legal. E como que funciona para participar desse conselho? Então, as reuniões o conselho ele foi formado, acho que, se não me engano, no início do ano, em março, mais ou menos, e ele é um edital aberto, né, para as instituições da sociedade civil, universidades, e outras instâncias participarem também, poder público, né, as secretarias de meio ambiente, as secretarias do município, federal, estadual. Hoje a gente já está com a composição fechada, a gente já está trabalhando no âmbito do conselho, mas a gente já vai trabalhar numa renovação para o início de 2025. Nosso regimento ficou a cada de 2 em 2 anos fazer a revisão das instituições. Então, mas hoje a pessoa que quer participar da reunião do conselho, ela é aberta, a gente divulga as datas das reuniões no nosso Instagram também, então por isso é bom ficar ligado nessa, né, comentando mais uma vez, @pnm.montanha de Teresópolis, que ali é o nosso principal canal de informação, também junto com as mídias oficiais da prefeitura da cidade, né, de Teresópolis. Perfeito, entendi. Ó, eu acho que ficou legal já, Vitor. A gente pode ir encerrando, né, por aqui. Tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer? Eu acho que a gente comentou sobre, assim, de maneira geral, sobre tudo mesmo. Eu queria comentar sobre a observação de aves, a gente falou bem de como o parque vem influenciando, vem trabalhando sobre isso. Das parcerias, eu acho que é legal a gente comentar também, por exemplo, um aspecto mais amplo, né, sobre o estado do Rio de Janeiro, e é legal que a gente está voltando com o Mosaico Central Fluminense. A gente está voltando, não, o Mosaico Central Fluminense de unidade de conservação está voltando. Isso é, cara, super importante, porque é onde as unidades de conservação desse mosaico, são 32 unidades de conservação desse mosaico, elas conversam entre si e elas se apoiam. E isso é muito importante. Então, daqui a pouco vai ter, 12 de dezembro de 2023, vai ter o o encontro de pesquisas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que no primeiro dia do encontro vai ser sobre o Mosaico Central. E é muito legal né, trazer isso, deixar registrado que a importância do mosaico, sabe, para a proteção da biodiversidade, para a gente falar a mesma língua, né, super legal, acho que é importante também deixar essa mensagem aqui. Sim, sim. É interessante, eu não conhecia esse conceito. É, Então, isso tá descrito na lei do SNUC também, né? Os mosaicos de unidade de conservação, que a ideia é justamente essa, assim. A gente tem, então, por exemplo, para a gente conseguir visualizar, assim, bem no centro do estado do Rio, assim, tem Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim, São José. Nessa faixa central tem as unidades de conservação, federais, municipais, estaduais e RPPNs. E elas formam um mosaico, exatamente uma imagem de um mosaico. Sabe quando as peças vão se encaixando? E sim, esse sim. mosaico é chamado de Mosaico de Unidade de Conservação Central Fluminense. E ele foi desativado, na verdade, pelo governo federal né, nas gestões anteriores do governo federal, e agora o Ministério do Meio Ambiente trouxe de volta né, a portaria de criação, né, que, né, recria, né, os mosaicos de unidade de conservação Brasil afora, e o nosso é o Central Fluminense, que é bem legal. Eu recomendo, inclusive, conhecer sobre, porque é isso que eu falei, a integração das unidades para diversos aspectos.
Entendi. Fica aí o convite ao pessoal que tá ouvindo conhecer mais, né? Procurar sobre. Isso, sim. Assim como todas as outras coisas que a gente falou, né? Visitar o parque, Sim, conhecer, preservar, principalmente. respeitar, né, a natureza. Mas então, Vitor, se você quiser agora, você já falou as redes aí, né, do parque, mas se quiser fazer mais alguma recomendação, convite ao público, agora é o momento. Sim, então, mais uma vez, agradecer pelo convite, né, Pedro? Seguir a gente lá no Instagram, @pnm.montanha de Teresópolis, lá o principal canal que a gente conversa sobre tudo, faz as divulgações das nossas ações, né? As plataformas da prefeitura também, o Instagram da Prefeitura de Teresópolis, o site da Prefeitura de Teresópolis. E é isso, visitem o parque, a gente está aberto de terça a domingo, de 8 às 17 horas, né? Tanto a sede de Santa Rita quanto a da Tartaruga. E se pesquisadores interessados em outros temas que a gente falou aqui, mas que não estão a ver, por exemplo, diretamente ligado à visitação, pode procurar a gente lá no parque, Secretaria de Meio Ambiente também, eles vão poder orientar se a gente puder ajudar de alguma forma, né? E a gente está à disposição e desejo todo sucesso ao podcast, que é muito importante. A gente está falando sobre unidade de conservação dentro de um aspecto social, né? Acho que para fechar mesmo assim, a saúde, ao bem-estar, a qualidade de vida está muito associada ao meio ambiente, né, cara? Então, quando a gente tem bem o que diz lá na Constituição Federal de 88, um ambiente sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações, né? Então, é isso que a gente está tentando manter, né? E eu acho que é isso, assim. Acho que quando a gente fala de unidade de conservação, a gente fala principalmente do social, né? As pessoas precisam estar nas unidades, precisam Perfeito. conhecer e estar, né? Te agradeço muito a participação por ter aceitado o convite, ter cedido o seu Pô, tempo, né, num feriado ainda por claro. cima, como hoje, né? Vir aqui falar um Sim, pouco sim. sobre esse tema que é É um tão prazer. importante. Obrigado mesmo, cara. E como você falou, né? Muito importante o tema. É muito importante que o pessoal conheça, preserve, respeite, né? E Sim, também a gente chegou a abordar no episódio, né? Aquilo, tem muita gente que vem de fora para conhecer essas riquezas naturais, né? E aí o pessoal sim, da cidade é quem mais deveria aproveitar, né? E às vezes acaba não aproveitando. Então fica aí o convite a todos de aproveitar essas riquezas que a cidade tem a oferecer. Beleza? Mas sim. então, muito obrigado, Vitor. Eu vou encerrar aqui a chamada. Show? A gente se fala. Show. Valeu, Pedro. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau. Mas então, esse foi o Mais Terê. Muito obrigado pela audiência de vocês que acompanharam até o final. Lembrando que esse podcast é publicado em todas as plataformas de podcast. Então, no Spotify, Deezer, Google Podcast, você consegue acompanhar, compartilhar para um amigo. E é claro, se você avaliar lá o podcast, você ajuda a chegar a mais pessoas, tá bem? E a gente também transmite o podcast em vídeo no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Observatório Social de Terê, tá bom? E lembrando que esse podcast é uma realização do Observatório Social de Terê, que é uma iniciativa que busca aproximar o cidadão da administração pública. Então, sendo um voluntário ou doando para o observatório, você ajuda a acompanhar a produção legislativa, a acompanhar a administração pública no geral e, claro, construir uma cidade melhor, mais próspera e mais produtiva. Beleza? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo episódio e valeu!